127. Salmo de número 127. Quantos sermões vocês já ouviram nesse salmo? Né? Já devem ter perdido a conta. Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem, ou, dependendo da tradução, aos seus amados ele dá o sono. Pessoas ansiosas não dormem, né? Elas querem ficar ali trabalhando e tudo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Oremos. Ó Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, porque é pelo Teu nome que nós estamos aqui. O Senhor se revelou a nós na pessoa do Teu Filho, abriu os nossos olhos, converteu a nossa alma, deu-nos um novo coração, fez-nos nova criatura. Ó Senhor, graças Te damos por pertencer à Igreja de Cristo. E nesta manhã nós nos alegramos porque reconhecemos as dádivas e os benefícios que o Senhor dá, e especialmente como o Senhor tem abençoado a família do Júnior e da Kelly com a chegada da Letícia. O nosso rogo é que a Tua palavra venha a ser proveitosa a todos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, o sermão, primeira camada para esses dois aqui. Tá? É direcionado a eles. Hoje é dia de apresentação da Letícia. Mas não significa que não possa ser útil aos demais. Tá bom? Então, por mais que você está falando para o Júnior e a Kelly por causa da Letícia, não tem nada a ver comigo, eu tenho certeza que você vai entender também. E eu espero que, pela graça de Deus, eu possa ser um instrumento da voz dele ao coração de vocês nessa manhã. A chegada da Letícia já transformou a rotina da casa, com mais impacto que o horário de verão, ao ajustar os horários e ritmos de todos. Quando chega o horário de verão, a gente já começa lá, a Letícia já fez isso. E como sempre dissemos, o culto de apresentação de nossos filhos ao Senhor não tem nada de místico. Não há nenhum abacadabra aqui, tá? Não tem nenhuma mágica. Quando nós fazemos ou prestamos a Deus um culto em que nós estamos direcionando a Ele um compromisso pela chegada de uma criança à família. Não tem nada de místico. Não há nenhum poder especial em uma criança ser segurada por um pastor ou receber uma oração especial. Se é que existe oração especial. Vocês já devem ter. Pastor, faz uma oração especial para mim? Fala, como é que é? 2 para trás, 2 para frente? Não sei como é que é. Oração especial. Né? Isso não a torna mais privilegiada ou favorecida por Deus do que qualquer outra criança. Então, isso significa que não há nada de místico, como se pensa. Poxa, entreguei meus filhos na igreja. O pastor orou e olha só como é que eles... Como se aquilo perpetuasse ou perpetrasse, se essa fala, né? Impusesse sobre a criança uma bolha espiritual de bênção. E a criança fica guardada ali e nenhum mal vai chegar. Quantas crianças, quantos adultos hoje, melhor dizendo, conversando, me fala sobre a sua conversão. Eu nasci na igreja.
Meus pais me apresentaram, né? Como se isso já selasse. Tá? Ao contrário do que eu já ouvi por aí, essa apresentação também não é uma releitura do antigo rito judaico de consagrar o primogênito no templo. Ah, mas está vendo? A igreja é judaizante, eles ficam apresentando crianças lá, igual os judeus faziam. Não sei se vocês já ouviram essa argumentação. Trata-se, na verdade, de uma iniciativa voluntária dos pais, reconhecendo que com a chegada dos filhos, o casal é abençoado ao se tornar uma família. Eu já discorri em estudos anteriores que enquanto só há o homem e a mulher, eles são um casal. A Bíblia vê família com chegada de filhos. O termo família é o aplicado quando há pai e mãe e filho ou filhos. Tá? Não significa que o casal é menos por não ter filhos. Mas na categoria bíblica, família é com a presença de filhos. Então o casal ele tem essa iniciativa de reconhecer que Deus o abençoou mudando o status. Não são apenas um casal agora, são uma família. Os filhos chegaram. É também um momento de compromisso público para a glória de Deus em cuidar, educar, treinar, disciplinar, evangelizar e orar para que essa criança um dia também faça parte da família de Deus. Eles estão assumindo publicamente isso. Tá? Não é a criança que está sendo lançada no colo de Deus e Deus agora é a babá dessa criança espiritual. Deus, faz tudo aí. Abençoa meu filho, minha filha, abra os caminhos, tire o mal da vida dela. Lógico que nós esperamos isso. Lógico que desejamos isso. Lógico que queremos isso. Mas é um compromisso público deles com essa igreja local, de que nós estamos acompanhando esse voto firmado. Estamos aqui assumindo o compromisso de fazer todas essas, vamos dizer assim, virtudes espirituais, a fim de que essa criança, de fato, termine nas mãos de Deus. Termine nas mãos de Deus. As mãos que entregaram a nós são as mãos que vão recebê-las. O Senhor que nos deu é o Senhor que vai receber, e assumimos aqui o compromisso de cuidar dessa criança para que isso aconteça. O salmo lido é um dos mais frequentemente citados em ocasiões como essa. Por isso que eu falei, quantos sermões vocês já devem ter ouvido sobre o Salmo 127. E possivelmente você já ouviu de mim alguns sermões sobre esse texto. No entanto, hoje eu vou buscar ser o mais expositivo possível para essa ocasião. Em vez de ser um temático, né, quero expor a ideia do Salmo mesmo. E ver como que isso se aplica, não só à família do Júnior e da Kelly, com a chegada da Letícia, mas a todos nós. A todos nós. Percebo que o Salmo ele é rico em temas, perspectivas e percepções sobre a vida, trabalho e família. Então, quando você lê o Salmo, você vai ver, olha, ele está falando sobre a vida como um todo, sobre o trabalho e sobre a família. Não precisa a gente ficar aqui dando piruleta para tentar extrair mais alguma coisa do Salmo. O Salmo ele tem esses 3 temas, basicamente. No entanto, acredito que o seu verdadeiro tema central pode ser resumido em uma única expressão: dependência total. O Salmo fala sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, mas o guarda-chuva aqui é dependência de Deus. Dependência de Deus. O salmista está falando sobre a necessidade de dependermos de Deus para a vida, para a família e para o trabalho. São temas, mas o tema principal é esse: depender de Deus. Lembre que este salmo
dependendo a Bíblia que você está usando, abaixo do título está escrito Cântico de Romagem de Salomão. Cântico de Romagem de Salomão. O que são os cânticos de romagem? O que são os cânticos dos degraus? São hinos que todo israelita peregrino cantava saindo da distância da terra onde ele estava até Jerusalém. E outros dizem cântico dos degraus, porque os que já estavam em Jerusalém, ao subirem os degraus do templo, cantavam, entoavam esses hinos. Por que isso é importante? O povo cantava esse salmo a caminho de Jerusalém, em preparação para adorar durante as festas ordenadas por Deus. Em Levítico nós vamos chegar ainda nessas festas. Estamos quase lá. E já aqui encontramos uma declaração muito forte, uma aplicação já de início. Nem o trabalho, nem a família devem nos impedir de ir a Deus em adoração e participar do culto comunitário. Nem o trabalho, nem a família devem nos impedir de ir a Deus em adoração, em culto comunitário. Eles estavam indo para cultuar a Deus e cantando no meio do caminho sobre as necessidades do trabalho, as necessidades da família, mas que acima disso tudo ainda está a dependência de Deus. Por outro lado, é somente na dependência de Deus que conseguimos equilibrar essas áreas. Nem ser tão dedicado ao trabalho, nem ser tão preso à família, de maneira que nós não possamos estar presos a Deus. E nós precisamos de Deus para que isso fique equilibrado. De modo que a nossa vida religiosa não seja prejudicada. Então, como de costume, 2 pensamentos básicos no Salmo, versos 1 e 2 é um pensamento, versos 3 a 5, outro pensamento. Trabalho, família. Por isso, aqui os 2. Esforcem-se para que suas filhas, não só a Letícia, mas a Letícia e a doutora ali, que tem que tocar um violino aqui na igreja. Sabe que ela está tocando violino, né? A Alice está no violino. A Letícia e a Alice. Por isso, esforcem-se para que suas filhas dependam do Senhor. Esse é o primeiro pensamento. Não só para esses pais, para os pais e para qualquer peregrino. Não é que a Bíblia fala que nós somos? Peregrinos e forasteiros. Para qualquer um, aprendamos a depender do Senhor. Versos 1 e 2. Quais os pais que gostariam que os seus filhos fossem um total fracasso? Levante a mão. Ninguém, né? Ninguém. Que pais esperam que seus filhos não vençam na vida? E aqui creio que é a expectativa de qualquer pai e mãe que seus filhos vivam melhor, cheguem mais longe do que eles mesmos viveram e chegaram. Não é o nosso sentimento como pai, como mãe? Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós e experimentem a vida melhor do que nós pudemos experimentar até agora. Não é isso que a gente rala, se desdobra, né? Se esforça. Por que eu estou dizendo isso? Temos a tendência de projetar em nossos filhos muito do que alcançamos, ou tivemos ou fomos na nossa infância. Sabe aquele negócio? Olha, filho, quando o papai tinha sua idade, papai não tinha isso, papai não tinha aquilo, mamãe não tinha isso, mamãe não tinha aquilo, agora você tem. E às vezes nós nos sentimos realizados, porque temos nos nossos filhos, ou fazemos, eles são coisas que nós não pudemos ter, fazer e ser quando nós éramos pequenos. Eu falo especialmente que hoje eles estão na janelinha do mundo, tudo de ponta, e na nossa época tudo... se Deus permitir, quando a gente for visitar o seminário, né, o Bruno, Maiara, eu, Dais,
Eu vou chegar lá, olhar para o seminário e falar, mas vocês estão muito fofos. Na minha época, eu tinha que acender um forno para esquentar a caixa d'água para tomar água quente. Tomar banho quente. Você já tem chuveiro elétrico. E era um frio de lascar lá no Paraná. Eu sei que tem essa questão da progressão. Mas por que isso é perigoso? Né? Queremos que os nossos filhos saibam uma nova língua, se preparem para o futuro, estejam atualizados com as melhores tendências. Nós estamos com o arco entesado e a flecha esticada, mas, irmãos, podemos errar feio o alvo. E quando o salmista diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Este é um erro que nós não podemos nos dar o luxo de cometer. De direcionar os nossos filhos, e aqui também, né? Para que dependam das ferramentas que nós temos, das melhores ferramentas que nós temos no mundo, em lugar de depender de Deus. E hoje, né, a gente pensa, pô, meu filho tem que fazer curso. Acho que a maior preocupação dos pais nessa fase chama-se educação, não é? Nós queremos dar a melhor educação e a educação mais saudável para os nossos filhos, mas isso não é graça. Isso não é graça. Quantos aqui cresceram em escola pública? Não é. Outros estudaram em escola particular. E agora nós temos o homeschooling, né, também. Mas ainda não é graça. Nós podemos pensar em várias situações para cercar os nossos filhos. Mas se eles não aprenderem a depender de Deus, é vão. É vão. É vão. Os meios não substituem o Evangelho. São só meios. Nada de errado em usar os melhores meios estando ao alcance. Estando ao alcance, tudo que vier ao teu alcance, faz conforme as tuas forças. Está de acordo com as tuas forças fazer? Faça. Faça o melhor para o Senhor. Mas ainda não é graça. E não substitui o Evangelho. De nada disso vai adiantar dos nossos filhos estarem recebendo as melhores ferramentas. Porque nós podemos aqui nos alegrar de Deus estar dando essas ferramentas e não perceber o mal que isso pode estar acontecendo no coração das crianças, dos nossos filhos, que é eles acharem que são as ferramentas e não Deus. E não Deus. Nada disso vai adiantar se os nossos filhos não aprenderem a depender de Deus. Versos 1 e 2. Não adianta você trabalhar, fazer lá a vigia, construir a casa, ser um trabalhador de sol a sol. Não é isso que a gente fala? A gente, poxa, mas eu sou um trabalhador, eu trabalho muito. E eu falo que eu sou o pai do Cris, tem 2 empregos. Ah, lembra? Todo mundo odeia o Cris, tem 2 empregos. Mas mesmo assim, se nós não dependermos de Deus, é só cansaço, é só enfado. É enfado. O texto diz, olha, Deus dá o sono. Porque a pessoa que constrói a casa, que precisa vigiar e que precisa trazer o sustento, quando ela não confia em Deus, sabe uma das primeiras coisas que são prejudicadas? Sono. Não, mas meu tempo é curto. Eu preciso aproveitar ao máximo o tempo. Dorme o mínimo possível. Mas, irmãos, eu não quero falar isso e ser insensível com a situação econômica de cada um e situação econômica do nosso país. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis.
Nós sabemos que nós vendemos o almoço para comer a janta. Sabemos que temos que lutar, mas irmãos, isso ainda não é desculpa e é licença para que nós não dependamos de Deus. Se Deus falar, vai dormir e vai descansar, porque você não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida, vá dormir e vai descansar. Porque senão, vai fazer igual lá no Isaías 40. Os jovens caem e desfalecem, e exauridos e exaustos param no meio do caminho, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças e sobem como a águia. Esse é o perigo que rondam muitos lares. Preparamos e estamos dispostos a preparar nossos filhos para vencer na vida de todas as maneiras. Mas acima de tudo isso, é uma tarefa muito difícil incutir nesses corações que, a despeito das habilidades e oportunidades que eles tenham, que no final abrem muitas portas e podem facilitar muito a vida deles, que ainda assim, depender do Senhor é mais importante do que tudo isso. Eu estou pensando, né? A Sofia, ela tem um privilégio de estudar na escola que está estudando. Conhecer as coisas que ela está conhecendo e ter as conexões que ela está tendo. Tanto de universidade cristã que vai lá falar dos cursos e tal. Eu sei que, humanamente falando, eu não tenho nem condições de pagar um mês lá fora. Tipo, pagar $70 mil por ano. Quanto que dá em reais isso daí? É grana. 340 mil por ano. Deus pode. Se Deus falar, ela vai, eu vou dormir. Porque Deus vai suprir, mas a gente fica pensando, nossa, porque se ela for, se essa flecha chegar lá, a vida dela está... Não, a vida dos nossos filhos só está garantida se eles estiverem no Senhor. Fora disso não há garantia de nada. Fora disso não há garantia de nada. Mas eu tenho que falar isso para os pais e não para os filhos. Porque são os pais que têm a flecha na mão. Não são os filhos que se lançam. O Salmo chama atenção para isso. O esforço, o trabalho, a organização, dedicação, coisas que compõem a vida de um adulto sério e responsável. Não é de todo recriminado. O problema é achar que o seu esforço no final fará a diferença. Em lugar de pensar que a diferença é feita quando nós confiamos em Deus. Por isso que eu falei que eu seria o mais expositivo possível no Salmo. Então, o primeiro pensamento, olha, ensine os seus filhos a dependerem do Senhor para tudo. Ensine eles a se esforçarem, a serem organizados, a planejarem. Mas ensine mais ainda eles dobrarem o joelho e porem a boca no pó. E clamarem a Deus. Aí está o sucesso. As portas que nós vemos aqui, que nós falamos portas abertas, todas quem abre é Deus. Breno está lá, Deus abriu porta. Breno se esforçou, estudou, seguiu os passos do pai, tarará. Mas quem abriu a porta foi Deus. E nós queremos que os nossos filhos aprendam uma boa profissão, tenham uma boa colocação, mas lembre-se, a porta quem abre é Deus. Que aprendam a depender de Deus. Porque senão, nós temos aquela legião de adultos frustrados. Mas eu me esforcei, mas eu fiz. A minha geração, não sei se é geração Z, Y, não sei qual que é mais, né? Às vezes eu vejo um vídeo e falo, poxa, eu não conquistei nada. Achei que ia conquistar igual os meus pais e tal, que não sei o quê. O mundo está diferente, o mundo está mais difícil. Me qualifiquei, olha, eu estou desde o mês tal procurando emprego, que não sei o quê. E nós estamos ouvindo de pessoas que não sabem o que é confiar em Deus, porque só confiaram. Como diz lá, uns confiam em cavalos, outros nos seus arcos, nós, porém, confiaremos no Senhor.
eu tenho 5 conselhos aqui para os pais. Depois eu vou para o segundo ponto. Primeiro, ensine a prioridade da oração aos filhos. Tudo começa com oração. Pai, eu quero não sei o quê, vamos orar. Mesmo que você tenha o dinheiro no bolso ali, mesmo que você possa, na hora. Porque a alegria do pai é ver o sorriso do filho. Não é? Olha só, meu filho está feliz por algo que eu pude fazer. Mas, e se você, mesmo podendo fazer, mostrar que é Deus quem está fazendo isso, não você? Né? Ensine a prioridade da oração. Mostre aos filhos que antes de qualquer decisão ou ação, a oração é fundamental. Isso ensina que dependemos de Deus para orientação e sabedoria. Inclua a oração nas rotinas diárias. E olha, isso daqui é uma disciplina, porque a gente deixa passar. E aqui não está alguém falando como se isso fosse uma coisa que a gente tira de letra. Todo dia nós temos que nos desviar dos obstáculos que roubam a nossa atenção disso. Sempre aparece algo mais importante e mais urgente do que parar para orar. Mas ensine aos filhos a orarem. Inclua a oração nas rotinas diárias, como ao levantar, antes de dormir. Ensine seus filhos a orarem por suas preocupações e sonhos. Chama, o que você quer? Então, peça a Deus em oração. Peça a Deus em oração. 2. Mostre para os seus filhos a necessidade do descanso em Deus. Salmo 127:2 fala sobre a inutilidade de trabalhar sem descanso. Pois Deus dá aos seus amados o enquanto dormem, ou dá o sono. Ensine seus filhos que o descanso é uma expressão de confiança em Deus, mostrando que não precisam resolver tudo sozinhos. Estimule-os a buscar equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso. Trabalho, estudo e descanso. 3. Incentive a confiança em Deus acima das conquistas. Incentive a confiança em Deus acima das conquistas. Ensine seus filhos a verem suas habilidades e conquistas como dons de Deus, e não como frutos exclusivos do seu próprio esforço. Se você percebe que seu filho tem uma habilidade e está sendo aperfeiçoado nisso, chega e fala, olha, Deus te abençoou com isso. Use para Deus. Ensine-os a agradecer a Deus por suas vitórias e a depender dele mesmo diante de grandes oportunidades. 4, mais 2 só. Ensine obediência à palavra de Deus. Mostre que seguir os mandamentos e princípios de Deus é o caminho mais seguro para a vida. É onde a flecha tem que ir. Ensine seus filhos a conhecer a Bíblia, né? Se não conhecer a Bíblia, não conhece a Deus. Foi o que nós ouvimos aqui na EBD. Ensine seus filhos a conhecer a Bíblia e aplicá-la em suas vidas diárias, confiando que Deus sabe o que é melhor para eles, mesmo quando isso parece difícil. E por último, dê exemplo de dependência. Aqui é onde aperta. Nossos filhos ouvem a gente reclamar. Nossos filhos aprendem conosco a dar desculpas. Nós simplesmente jogamos mais gasolina no fogo da desculpa do coração deles. Quando nós não rendemos graças, quando nós murmuramos e damos mais desculpas para essas coisas que nos, às vezes, incomodam. Como pais, demonstrem em sua própria vida o que significa depender de Deus. Compartilhe com seus filhos as suas próprias lutas e como tem confiado em Deus, tanto nos desafios quanto nas vitórias. A vivência prática fala mais alto do que qualquer ensinamento verbal. Por isso que o culto doméstico é muito importante. Tá? Eu posso chamar a Liz e a Sofia e a gente conversar, não para nossa glória,
mas de ver como que é bom elas terem lembranças de coisas que passaram talvez 1 ou 2 meses pedindo, e depois a gente passou 1 ou 2 meses agradecendo, porque chegou. E o ukulele, Liz? Né? Quanto tempo a gente passou orando pelo ukulele? Chegou? Chegou. E eu espero que com os seus filhos, vocês tenham um histórico disso. E aí você pode fazer da maneira que você quiser. Faz um muralzinho, pedidos e agradecimento. O que for mais fácil, lúdico, para que eles guardem. As pedrinhas que Deus manda tirar do Jordão, como lembrança da mão e do poder de Deus. Segundo pensamento, além disso, esforce-se para que suas filhas vivam para o Senhor. Primeiro dependam de Deus. Segundo, vivam para Ele. A vida, Salomão, lembra? É o Salmo de Salomão. Salomão é uma pessoa que observou tudo. Tudo o que eu e você não tivemos dinheiro, tempo e condição de fazer para aprender, Salomão está entregando de mão beijada. Ainda que teve um outro louco que falou que Salomão era um menino, né? Mas Salomão está nos poupando muito tempo. O diretor de seminário que está com o Senhor agora, ele costumava falar, há 2 maneiras de aprender. Você pode aprender pela revelação ou pela experiência. Pela experiência nunca é bom. Pela experiência é quando nós rejeitamos o que Deus fala, o como, quando e de que forma fazer, e nós batemos com a cara no poste, damos errado, e aí realmente não funciona. Não dá certo. Salomão está nos chamando a que nós aprendamos pela revelação. Ele já está mostrando aqui o seguinte, não adianta você trabalhar igual um louco e não depender de Deus. E a segunda questão é, a vida não tem sentido se ela não for direcionada para Deus. Praticamente, os versículos 3, 4, 5, é o que as crianças estavam falando aqui de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e dirás dele, não tenho prazer nenhum. E aí quando ele termina Eclesiastes, eu fico imaginando Salomão sentado na escadaria do templo, conversando com alguém, dizendo, olha, pondo a mão no ombro, fala, sabe o que é a vida? De tudo que eu já vivi, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, que isso é o dever de todo homem. Nada mais tem sentido. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Até o de errado eu fiz. E Deus me trouxe de novo a esse lugar, diante da lei dEle, diante dos mandamentos dEle. A vida não tem sentido se nós não obedecermos a Deus. Porque eu procurei sentido em todas essas coisas. Escrevi 3 livros mostrando. E eu posso dizer para você, não faz a menor relevância, não tem sentido nenhum uma vida que não seja voltada para Deus. E esse é o final do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A lógica aqui é simples e clara. Se não dependerem de Deus, não se entregarão a Ele. Se não dependerem de Deus, não se entregarão a Ele. As preocupações da vida, o materialismo, as ambições ocuparão tanto espaço que Deus será visto como um obstáculo, um atraso, um estorvo. Em vez de ser reconhecido como o único caminho para o verdadeiro sucesso, ele será negligenciado. A falta de dependência em Deus transformam as bênçãos e oportunidades em ídolos que afastam nossos filhos do Senhor. Vamos para a igreja? Não, tem que estudar para o concurso. Estudar é importante, mas não pode parar 2 horinhas, 3 horas no domingo para o Senhor? Quantos? Não estou falando que é nosso contexto aqui, mas a gente acaba ouvindo em outras situações, né? Cadê? Ficou em casa para estudar. Ficou em casa para estudar? Mas é Deus quem abre as portas. Tudo bem, eu falo na quarta-feira o quê para as crianças? Estude que o milagre acontece. Deus trabalha na sua inteligência e na sua mente e você lembra o que você estudou.
Mas não troque Deus por isso. Não troque Deus por isso. Ainda que o texto seja comumente lido com o sentido de que os filhos são bênçãos que o Senhor concede, isso daqui nessa daqui eu vou ser do contra. Tá? Prefiro a leitura de que eles são os bens que deixaremos para Deus. Por isso que é dito, herança do Senhor são os filhos. Na nossa lógica humana, alguém pode receber herança com o testador vivo? Só quando o testador morre. Foi isso que o filho pródigo falou: pai, para mim o senhor morreu, me dá a minha herança. Para mim o senhor não existe mais. Eu quero a minha herança antes do senhor. Mas pensemos nisso. A proposta minha aqui é, em lugar de pensar herança do Senhor é aquilo que Deus nos dá, e o fruto do ventre, né, é um galardão que Deus, um presente que Deus dá, vamos pensar da outra forma. Quando nós partimos daqui, o que vamos dar para Deus? O que vamos deixar para Ele? Quando o Júnior e Kelly não estiverem aqui, ou quando os filhos não estiverem mais debaixo da nossa tutela, eles vão viver a vida, que eles sejam do Senhor. Aquela criança que estava no ventre, desde pequeno já intencionada: Senhor, é tua. E eu vou me esforçar ao máximo, para que quando não estiver mais ao meu alcance, já esteja nas tuas mãos. Totalmente. Se abraçarmos a primeira leitura, de que é algo que Deus nos dá, o que se pensa popularmente no meio evangélico é o seguinte: Deus há de cuidar, proteger e abençoar os nossos filhos, porque Ele nos deu como uma herança e é responsabilidade do Senhor cuidar deles. Mas se nós adotarmos a segunda leitura, os filhos são bens que deixamos para Deus, a responsabilidade muda. É toda nossa. E ainda que a sua graça e misericórdia cerquem a nossa família, no final, assumimos a responsabilidade de lançá-los para o alvo, que é uma vida dedicada na total dependência de Deus. Na total dependência de Deus. E quando fala de flechas, né? Assim como as flechas são cuidadosamente moldadas e direcionadas, os pais devem investir tempo e cuidado na criação dos seus filhos, preparando-os para serem lançados no mundo para cumprir os propósitos de Deus, não os seus sonhos, não suas vontades. Eles se tornam instrumentos pelos quais os valores e a fé dos pais são transmitidos. Está vendo a diferença da responsabilidade? Que nós vamos entregar a Deus em lugar do que Deus entrega a nós. O versículo destaca a responsabilidade dos pais de moldar seus filhos, assim como um guerreiro molda e direciona uma flecha. E se envolve orientação intencional, disciplina e cuidado garantido, que quando chegar a hora, os filhos estarão prontos para cumprir seus papéis na sociedade e no plano de Deus. E aí eu vou finalizar com mais 5 conselhos. Depois eu vou jogar esse PDF no grupo da igreja lá e vocês veem o que vocês podem tirar de proveito disso. O primeiro pensamento é: ensine seus filhos a dependerem de Deus. Depender de Deus para tudo. Ainda que você tenha as suas habilidades, o seu trabalho, as suas responsabilidades, acima disso, dependa de Deus. Segundo, ensine seus filhos a viverem para Deus. Ensine a prioridade da vida espiritual. Primeiro conselho. Os filhos precisam entender qual é a maior prioridade da vida. Qual é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos criou para isso.
para Ele. Ajude seus filhos a reconhecer que Deus deve ser o centro de suas vidas. Invista tempo em ensinar-lhes a importância de buscar o Senhor em oração, estudar a Bíblia e participar dos cultos. Quando os filhos aprendem que sua maior prioridade é viver para Deus, eles são moldados para depender dele acima de tudo. Segundo conselho, modele uma vida de dependência de Deus. Pais que vivem na dependência de Deus servem de exemplo para seus filhos. Demonstre em suas ações e palavras que você confia em Deus em todas as áreas da vida. Isso inclui mostrar como você lida com as dificuldades e sucessos, sempre reconhecendo que o Senhor é quem dirige os seus passos. 3. Pratique a disciplina e a orientação intencional. Assim como flechas precisam ser moldadas e direcionadas, seus filhos precisam de disciplina amorosa e orientação contínua. Não deixem eles a eles mesmos. A correção e o ensinamento firme, mas com graça, ajudam a preparar as crianças para uma vida que reflitam os valores e os princípios de Deus. 4. Ensine a importância de uma vida com um propósito. Se você chegar para os seus filhos, por que você está aqui? Qual o propósito da sua vida? Eles vão ficar olhando, porque eles nunca pararam para pensar nisso. É óbvio, porque eles não têm por que pensar nisso, mas você sim. Pais, sim. Eu estou aqui, quero falar qual é o propósito da sua vida. Ensine seus filhos que eles têm uma missão dada por Deus. Assim como as flechas são disparadas para atingir um alvo, ajude-os a entender que sua vida tem um propósito maior: servir a Deus e aos outros. Incentive-os a redescobrir e desenvolver seus talentos e dons para a glória de Deus. E por último, a responsabilidade parental. Lembre-se de que criar filhos para o Senhor é uma responsabilidade dos pais, não é da igreja e nem da escola, dos pais. Enquanto Deus abençoa e protege, cabe a você moldar seus filhos para serem instrumentos úteis nas mãos de Deus. Esteja comprometido a ensiná-los sobre o caminho de Deus, preparando-os para ser uma herança que você deixará para o Senhor. E para a gente concluir, esforcem-se para que suas filhas e filhos vivam para o Senhor, compreendendo que a verdadeira herança que podemos deixar é uma vida dedicada e moldada por Deus. Eu tenho um seguro de vida para minha família lá. Se eu vier a faltar, pelo menos alguma coisa eles vão receber. Mas se eu não ensiná-los, ou se eu partir sem que elas tenham uma noção de que o que importa é viver para Deus, eu deixei foi uma maldição. O que eu deixei foi uma maldição. Porque quando o recurso vier à mão, rapidamente se afastarão de Deus. Rapidamente se afastarão de Deus. Deus abençoe. Chamar aqui o Júnior e a Kelly, pediram para chamar a Daiane e o Eduardo também. Pra vocês estarem. Eles pediram. Fala com eles aí, não olha para mim não. Deixa eu ver se eu lembro como seguro o bebê. Primeiro nós queremos agradecer a igreja, essa igreja que orou por nós desde o início. Muito obrigada a todos os irmãos, minhas irmãs, que fizeram um chá de bebê tão lindo para mim. O pastor falou sobre recolher pedras, do Jordão, e assim como foi com a Alice, nós temos uma na ultra morfológica da Letícia com 3 meses de gestação,
O médico que estava fazendo a ultra, ele havia me perguntado se eu não tinha tido um sangramento. Se eu falei que não, ele perguntou de novo. E aí ele falou assim, olha, é que eu estou vendo aqui uma banda miniótica. E é como se fosse uma membrana solta. E é muito perigoso, porque ele poderia ter decepado um dos membros da Letícia. Ela poderia ter enroscado e ter amputado uma mão, uma perna, e eu não sabia disso, né? Na verdade, a gestação é quando Deus nos humilha mesmo, porque nós dependemos totalmente do Senhor. E ele parou, e ele só falou isso, aí ele falou assim, mas fica tranquila, porque não aconteceu nada. Ela está perfeita, todos os membros estão aqui. E aí ele ainda parou, ele soltou um instrumento assim, da UTA, ele falou assim, antes que você vá procurar no Google, eu estou afirmando para você que não tem mais problema nenhum. Mas a banda estava lá solta. Ele falou assim, fica tranquila porque ela pode colar e ficar tudo bem depois. E eu realmente decidi que eu não ia procurar no Google o que significava isso. E aí a minha obstetra falou assim, que bom que você não foi, porque você não ia ler nada de bom. E eu falei que eu ia depender do Senhor, porque quando eu descobri a gestação da Letícia, eu gravei para mim o Salmo 139, que diz, o versículo que diz, e os meus olhos me viram o meu embrião. Então, aquilo tinha que ser suficiente para mim, que os olhos do Senhor estavam sobre a minha filha. E assim foi, aprovei a ele que ela viesse com 35 semanas. E eu sei que eu fui sustentada pela igreja em todo o tempo. Então, eu quero agradecer a igreja, mas quero agradecer também em especial a 3 pessoas. Uma é minha irmã Vivi, que faz aconselhamento espiritual comigo. Eu tenho depressão, né? Graças a Deus estou controlada, e eu decidi que eu não queria procurar um psicólogo, eu queria um aconselhamento bíblico. E a Vivi se dispôs a fazer isso na minha vida, e foi uma bênção para mim ser aconselhada por ela durante todo esse período. Por tabela, agradeço ao Rafa, porque é um ministério que ele apoia a esposa, e a Vivi me abençoou, me ajudando a sempre que a minha mente ansiosa queria ir para um lado, ela me trazia de volta para a palavra do Senhor. Então, quero agradecer a minha irmã Vivi por isso. O outro que eu quero agradecer não está aqui, que é o meu irmão Alberto, mais uma vez no hospital, lutando. Alberto, nós tínhamos chamado um moço para montar o berço da Letícia, mas ele não conseguiu, e ela já estava para nascer. Aí eu falei assim, Júnior, chama o irmão Alberto, porque se o irmão Alberto não montar isso aqui, ninguém mais vai montar. E ele foi, irmãos. Os irmãos dessa igreja sabem. Ele foi com dificuldade, ele estava em crise um pouco, mas ele foi lá, montou o berço, acertou a cômoda, Shirley ajudou ele também. Esses irmãos não estão aqui, estão no hospital, mas ele vai ver esse agradecimento, essa bênção que ele é para nós. E o Eduardo, a Dai e a Duda, irmãos, o irmão Eduardo foi até fazer hambúrguer para mim lá em casa. Que eu falei que eu queria comer hambúrguer. O dia que você quiser comer um hambúrguer, você pede para o Eduardo fazer, que ele faz um hambúrguer muito bom. Eduardo e Daiane, eles foram assim, um carinho da igreja com a gente. Porque às vezes nem todos podem estar, mas uma porção da igreja vai lá e representa a igreja toda. E cuidaram da Alice quando eu tive que vir para a emergência. Eu falei assim, Daiane, de repente você tem 2, 3 filhas, né? E nos amaram cuidando de nós. Então, por isso eu pedi a presença deles aqui. Porque foram o cuidado de Deus e da igreja nas nossas vidas, né? Então, obrigada, meus irmãos. Agora as palavras não saem, né? Nós temos aqui Dona Letícia. Deixa eu tirar meu cabelo. Meu cabelo caiu. Então, como os irmãos sabem, né, a gente está orando, agradecendo porque a vida chegou. A vida é um dom de Deus. Mas sabendo que são os pais que estão assumindo a responsabilidade. São os pais que publicamente
estão aqui dizendo, olha, o presente que Deus nos deu, nós vamos devolver a Ele. Nós vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, para que a graça dele também alcance esse coração e que seja uma herança deixada para ele. Então nós vamos orar, eu peço que aqueles que podem fiquem em pé. Nós vamos orar, agradecendo pela vida da Letícia, e depois também nós já estamos encerrados. Vamos orar. Senhor, bendito és tu, como a tua serva mencionou, tu contempla cada embrião, cada vida que é gerada, e não é diferente com a Letícia. Agradecemos porque o Senhor cuidou do início ao fim, não só dando saúde, mas cercando com os seus instrumentos que vieram para ser bênção na vida desta família. Agradecemos, ó Deus, que também no hospital o Senhor cuidou da Kelly, na estabilização da pressão e todas essas coisas. A viagem longa de Bangu até essa maternidade, nada de mal aconteceu no caminho. O Senhor conduziu o Júnior, abençoou de maneira que todas as vezes pôde vir e voltar em segurança. E aqui estamos com essa criança, sabendo que é demais para nós, qualquer coisa para com este coração. Mas, ó Deus, com as ferramentas que o Senhor nos dá e nos delegou, nós assim rogamos que o Senhor abençoe o trabalho desses pais, a fim de que Letícia também confesse Jesus como Senhor, a fim de que ela tenha uma vida voltada para ti, a fim de que ela seja uma flecha que acerte a cruz e vive para o Senhor. Abençoe a saúde dessa criança enquanto ela cresce, os pais também. Sabemos, ó Deus, que não há nada de místico, mas contamos com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu favor sobre ela. E também as demais crianças que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.